Aperte bem o cinto e deixe-se guiar mais uma vez pelas jornadas do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline 2017. 8 provas, várias categorias e muitos campeões. Curva contra curva, sol e chuva, em que o mais importante é ser o mais rápido a chegar ao topo da montanha. Revivemos todas as emoções de mais um campeonato que deu que falar. O percurso mais antigo da prova em Portugal inaugurou a competição de 2017. Montanha da Penha, o verde mais verde, belas paisagens de fundo que acolheram a Taça Nacional de Clássicos de Montanha, dominada do início ao fim pelo mesmo participante. Aníbal Rolo, depois da troca de pneus no Datsun 1200 Coupé, entrou na terceira subida mais confiante, conquistando o primeiro lugar no pódio com 1 minuto, 48 segundos e 834 milésimas. Eu tenho um carro bom e conheço muito bem a rampa e para mim não foi surpresa. Já na segunda prova do campeonato, o primeiro dia de competição ficou marcado por alguns problemas causados por óleo derramado em pista. As condições de estrada não ficaram aptas para as restantes subidas e a organização optou por anular a primeira subida oficial, contando apenas 2 em vez de 3 para definir as classificações. Dentro da Taça Nacional de Clássicos de Montanha, Tiago Moreira, depois de uma falha no distribuidor do Datsun 1200, conseguiu recuperar e ser o melhor da categoria. Nas provas seguintes, Serra da Estrela, Santa Marta e Caramulo, Aníbal Rolo contra os adversários repetiu o feito da Rampa da Penha, saindo vitorioso. Já em Porca de Mursa, rodou sozinho dentro da categoria e cumpriu os objetivos: 2 minutos, 41 segundos e 698 milésimas como o tempo mais rápido. Em Boticas, Rolo assinou o triunfo da competição na frente dos adversários de peso, sagrando-se campeão nacional da categoria. Passamos agora para o desfecho da Taça Nacional de Montanha 1300. Depois de batalhas renhidas, Armando Freitas foi o vencedor da categoria nas primeiras 2 rampas do campeonato. Uma delas, a mais mediática das provas, a Rampa Internacional da Falperra. Na terceira jornada, num fim de semana de estreias e a estrear-se também na Covilhã, Lionel Braz mostrou que o Citroën AX Sport é um pequeno guerreiro, conquistando o primeiro lugar da categoria. Já em Santa Marta, nas mãos de Armando Freitas, o Toyota não se deixou enganar pelo Alcatrão quente e agarrou a vitória. O mesmo aconteceu na Rampa do Caramulo e também em Porca de Mursa. Mas a merecer aplausos pela vitória na Senhora da Graça, Lionel Braz, ele que depois dos treinos taco a taco com o carro 747, viu a primeira oficial ficar a meio do caminho devido a problemas mecânicos. Já na última prova, em Boticas, Lionel Braz, depois de vir com a vitória suada da Rampa da Senhora da Graça, aproveitou a ausência do campeão Armando Freitas e não deixou o traçado por mãos alheias, agarrando a vitória. Ao Troféu Nacional de Clássicos. Depois da Taça Nacional de Montanha 1300, é hora de ligar os motores para o Troféu Nacional Clássicos de Montanha. Na Rampa da Penha, Carlos Oliveira, que nesta temporada competiu ao volante do BMW, com problemas em se adaptar, terminou no terceiro posto. Ricardo Loureiro em segundo lugar, com 1 minuto 48 segundos e 557 milésimas como subida mais rápida. O 904 de Fernando Salgueiro mostrou continuar imbatível na Rampa da Penha, alcançando o primeiro lugar. Apesar da vitória na Penha, na Rampa da Falperra, o destino não foi o mesmo para Fernando Salgueiro, que em Forscore MK2 ocupou o último degrau do pódio. Depois do BMW 323i lhe ter fugido das mãos devido ao piso quente, Carlos Oliveira terminou como o segundo classificado, a 2 segundos do vencedor Vítor Ramos. Serra da Estrela, a montanha mais alta de Portugal continental, o palco de uma das melhores rampas nacionais, onde decorreu a terceira ronda do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline 2017.
No Troféu Nacional de Clássicos de Montanha, José Diniz, aos comandos do Forscore, conseguiu na última subida oficial ganhar 3 segundos em relação à primeira, garantindo o terceiro lugar. Um acidente durante o primeiro treino, um pedal partido e problemas na direção ditaram o fim de semana de Carlos Oliveira, que terminou em segundo lugar. Em primeiro ficou Fernando Salgueiro, apesar dos problemas na caixa de velocidades durante a terceira subida. Seguimos então viagem até Santa Marta de Penaguião, onde Carlos Fava, em Volkswagen 1303S, acabou na terceira posição. Logo a seguir, Ricardo Loureiro a garantir o segundo lugar. Já Carlos Oliveira soube otimizar as primeiras dificuldades que sentiu, apoiando-se na equipa para fazer um bom acerto e levar o BMW E21 ao degrau mais alto do pódio. Já na rampa do Caramulo, na luta pelos lugares do pódio, depois de uma grande recuperação da primeira para a última subida, Carlos Oliveira a fechar o top 3. Ricardo Loureiro subiu à segunda posição, roubando milésimas ao cronómetro. Já o piloto da casa, Fernando Salgueiro, dominou a luta pelo troféu. Um troféu emocionante que seguiu até Porca de Mursa, onde Ricardo Loureiro, depois de alguns problemas durante os treinos, alcançou o terceiro lugar. Fernando Salgueiro foi o mais rápido no primeiro dia, mas o segundo não correu da mesma forma. Excesso de ar nos pneus comprometeram o resultado. Ainda assim, o piloto conseguiu garantir a segunda posição. Já a vitória sorriu a Carlos Oliveira, com uma grande atuação do BMW E21 até ao lugar mais alto do pódio. Avançamos até à rampa da Senhora da Graça, onde Rui Gama acabou no terceiro posto com alguma distância do segundo mais rápido da categoria, Fernando Salgueiro. Carlos Oliveira passou à frente do sonho, com o companheiro de pista garantindo o lugar mais alto das contas do troféu. Avançamos então para a última prova, onde a ausência de Fernando Salgueiro ditou a sentença. Rui Gama fechou o pódio, atrás da exibição de Ricardo Loureiro. Já Carlos Oliveira, com o título garantido, deu espetáculo e chegou ao topo do pódio. Uma das novidades deste Campeonato Nacional de Montanha Valvoline, o novo Troféu Nacional TCR-TCS de Montanha. Sozinho no campeonato, Miguel Lobo, aos comandos do Audi RS3 TCR, participou nas 3 primeiras provas do ano, sagrando-se vencedor do troféu. Acho que correu muito bem, tendo em conta que foi a minha estreia. Evoluí todas as subidas e consegui ser o segundo melhor turismo, o melhor TCR, apesar de único. E fiquei contente por isso. O objetivo é conhecer os traçados, evoluir como piloto também ao volante do TCR para ter mais base e decidir melhor o que fazer no próximo ano. Vamos agora às provas do Campeonato Nacional de Clássicos Montanha. Na Rampa da Penha, um fim de semana complicado para Augusto Vasconcelos, relativamente a pequenos erros com as mudanças. Apesar disso, conseguiu alcançar o terceiro lugar. Já Aparcídio Sumaviel, depois de dominar os treinos, terminou no segundo posto. José Pedro Gomes, num bom início do campeonato, saiu vitorioso. Felizmente correu tudo bem, tivemos alguns problemas, fruto da juventude do carro, mas acabou por correr bem, portanto está tudo parabéns. Candeia que vai à frente alumia 2 vezes e vamos rezar para que corra tudo bem até ao fim. Na segunda prova do campeonato, a luta foi intensa, mas o piloto da casa, Jorge Loures, subiu ao degrau mais baixo do pódio. Depois de dominar os treinos, José Pedro Gomes teve um problema na caixa de velocidades, alcançando o segundo lugar, apenas 1 segundo de Pedro Silva, que conquistou o triunfo. O público perto das estradas não perdeu a oportunidade de assistir com entusiasmo à terceira prova do Campeonato Nacional. Augusto Vasconcelos completou a prova em terceiro lugar, aos comandos do Forscore MK1. Já a sorte não sorriu a Aparcídio Sumaviel. Problemas na embreagem e no corta-corrente fizeram com que o piloto perdesse cerca de 1 minuto e arrecadasse o segundo lugar na categoria. A correr em casa, Flávio Sainhas venceu a categoria, conseguindo baixar cerca de 2 segundos ao recorde do pai, que em tempos participou também nesta rampa. Na rampa de Santa Marta, Aparcídio Sumaviel encerrou o pódio. Já Flávio Sainhas não conseguiu contrariar o ataque do piloto vencedor e assegurou a segunda posição a cerca de 2 segundos de José Pedro Gomes.
A desafiar o asfalto do Caramulo, Parcídio Sumaviel encerrou o top 3 no seu Datsun número 626. José Pedro Gomes esteve na luta pelo primeiro lugar, mas foi Flávio Sainhas quem triunfou no duelo. Em Porca de Mursa, Parcídio Sumaviel completou mais uma vez o pódio da categoria. Já os primeiros lugares sofreram uma inversão. Em segundo, Flávio Sainhas, protagonista da categoria mesmo depois de uma avaria, José Pedro Gomes. No terceiro lugar da categoria na rampa Senhora da Graça, Flávio Sainhas somou pontos para o campeonato, mas apesar do carro ter correspondido bem ao traçado, foi impossível lutar contra a cavalagem do Datsun de Parcídio Sumaviel, que com grande andamento agarrou o segundo lugar. José Pedro Gomes fez mais uma vez uma brilhante exibição para fechar as contas do campeonato, sagrando-se campeão. Seguimos até à última prova, onde também o piloto campeão não alinhou. Augusto Vasconcelos assegurou assim a terceira posição, Flávio Sainhas a segunda. Protagonista da categoria em boticas, Luís Delgado deu espetáculo e viu o primeiro lugar pescar-lhe o olho. Abrimos agora as contas do Campeonato Nacional de Montanha na categoria 5. Francisco Marrão levou o novo Seat Leon Supercopa ao terceiro lugar no primeiro desafio. Joaquim Teixeira esteve na luta e poucas foram as milésimas que roubaram o primeiro degrau do pódio ao piloto. No final, Luís Nunes, constante e líder desde a primeira subida, levou a melhor. Retomando a categoria na segunda etapa, a completar o pódio Rui Diniz. Apenas 2 segundos do vencedor, Joaquim Teixeira ao volante do Renault Megane Trophy V6. Já Luís Nunes foi o protagonista da categoria 5, apesar de ter visto anulada a subida mais rápida. Já na terceira etapa, Francisco Marrão conseguiu alcançar o objetivo traçado, completar uma das subidas com o tempo inferior a 3 minutos e 10 segundos, terminando assim na terceira posição. Joaquim Teixeira lutou contra a direção assistida, contra o tubo de óleo da direção e mesmo assim alcançou o segundo posto. À frente, Luís Nunes brilhou no primeiro degrau do pódio. Já a meio do campeonato e depois de uma falha no alternador ter obrigado Jorge Meira a abandonar, com o problema resolvido, o piloto regressou à prova, assegurando o terceiro posto. À distância de 11 segundos do triunfo, Francisco Marrão na segunda posição. Já Joaquim Teixeira esteve imparável, deixando-se conduzir até à posição mais alta do pódio. Quinta etapa do campeonato no Caramulo. Francisco Marrão ainda se aproximou do pior tempo do adversário, mas mesmo assim ficou longe da vitória. Joaquim Teixeira foi o mais rápido, a passo destacado. As famosas curvas de Mursa voltaram a estar em destaque na sexta etapa do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline. Quanto mais velho fica o carro, mais parece querer andar. Palavras de Jorge Meira, terceiro classificado. A evoluir de subida para subida, Luís Delgado na segunda posição. Já o piloto da casa, Joaquim Teixeira, que não subiu à primeira oficial, conquistou a vitória depois de uma prestação sem erros. Seguimos até à rampa da Senhora da Graça, onde Jorge Meira, depois de bater nos pneus da chicane, fechou no terceiro posto. José Cardoso terminou no segundo degrau do pódio. Joaquim Teixeira chegou mais uma vez ao lugar mais alto. Cumprir os objetivos e bater recordes pessoais nesta pista, o resultado é o campeão da categoria 5. Última prova, terceiro lugar para José Miguel Cardoso. A evoluir de subida para subida, com o 524 Simon Martínez. Já Joaquim Teixeira alinhou na rampa sem conhecer o traçado, impôs ritmo aos adversários e sem erros subiu ao primeiro lugar do pódio. Eu ano passado não fiz, por questões logísticas, foi a primeira vez que corri aqui, gostei muito do traçado, correu bem e a prova que o campeonato é disputado é que estamos na última prova, só na última subida que eu me sagrei campeão de turismos. Vamos até à categoria 4, primeira prova com o Nuno Pinto a arrecadar o terceiro posto. Luís Silva arriscou, ainda assim atingiu a segunda posição. O mais rápido da categoria, Manuel Correia, que dominou o traçado.
Na Falperra, no degrau mais baixo do pódio, ficou Rui Pinheiro. Silvino Pires deu luta a Manuel Correia, mas o piloto do Ford Fiesta R5 impôs-se e, apesar das bandeiras amarelas obrigarem a levantar o pé na primeira subida, nada impediu a vitória. Na Serra da Estrela, Francisco Morgado conseguiu o terceiro lugar do pódio. Luís Silva não terminou a última subida oficial. No entanto, as primeiras duas fizeram com que o piloto conseguisse o segundo posto. Manuel Correia liderou desde a primeira subida. Na última deu um toque, mas não faltou à chamada para o primeiro lugar. Olhemos para a rampa de Santa Marta, com Edgar Florindo a encerrar o lote dos 3 melhores pilotos. Luís Silva seguiu sempre taco a taco com o vencedor. Manuel Correia, que com a dura conquista forçou a liderança no campeonato. No Caramulo, a Nuno Pinto coube o terceiro melhor tempo. Luís Silva terminou no segundo lugar. A melhor classificação da categoria coube a Manuel Correia, que apesar de não ter arrancado na primeira corrida oficial, deu o tudo por tudo e agarrou o primeiro posto. O também piloto da casa, Daniel Teixeira, encerrou o lote dos 3 melhores na rampa de Porca de Mursa. Francisco Marrão, a estrear-se na categoria 4, alcançou o segundo lugar. Já para Manuel Correia, Mursa somou a 6ª vitória da época. Na penúltima prova do ano, Francisco Marrão marcou pontos para o campeonato, com o terceiro posto alcançado. Quem não deixou escapar a segunda classificação foi Luís Silva. Já Manuel Correia chegou como bicampeão nacional e foi o mais forte da classe em todas as subidas. Em Boticas, última prova, com os lugares do pódio preenchidos pelos mesmos pilotos da prova anterior. Manuel Correia rumou ao triunfo, apesar das adversidades, conquistou o título nacional da categoria 4. Vamos até à categoria 3, que começou com 7 inscritos. Sérgio Nogueira fechou o pódio em Citroën Saxo. Carlos Luís alcançou o segundo posto. A categoria contou a história de João Guimarães, que bateu o recorde pessoal logo na primeira subida e garantiu assim o primeiro lugar. Na segunda etapa do campeonato, Francisco Morgado terminou a prova na terceira posição. Carlos Luís ficou a 3 segundos do vencedor da categoria. Pedro Coelho Saraiva. Na rampa da Serra da Estrela, Covilhã, Sérgio Nogueira conseguiu terminar a prova no último lugar do pódio. Já João Guimarães deparou-se com problemas na caixa de velocidades, mas mesmo assim alcançou o segundo lugar. O piloto da casa, Pedro Coelho Saraiva, bateu o recorde pessoal e sagrou-se vencedor. Rampa de Santa Marta de Penaguião, onde Pedro Marques não deixou derrapar a terceira classificação. João Guimarães garantiu o confortável segundo lugar. Triunfo de Pedro Coelho Saraiva, depois de resolvido o percalço na caixa de velocidades do Mitsubishi Lancer Evo 9. Já no Caramulo, o Peugeot 206 RC levou João Guimarães à terceira posição. Carlos Luís ocupou o segundo lugar. Pedro Coelho Saraiva ultrapassou os percalços sem beliscar a prestação em prova, venceu na categoria e reforçou a liderança do campeonato. Aceleremos agora até à rampa Porca de Mursa. Sérgio Nogueira falhou uma mudança na primeira subida, deu tudo na última e alcançou a terceira posição. O João Guimarães garantiu o segundo lugar. Pedro Coelho Saraiva foi o mais rápido da categoria.
Um fim de semana, a nível de resultado geral, correu-nos bem, mas o fim de semana foi péssimo porque andámos com o carro avariado o fim de semana todo. O carro falha, desliga-se nas curvas, não conseguimos resolver os problemas ao longo do fim de semana. Tínhamos com a aposta de estar nos primeiros 10 lugares à geral, o que não conseguimos. João Guimarães e Sérgio Nogueira. Na rampa Senhora da Graça, José Oliveira fez segundo e Sérgio Nogueira brilhou ao volante do Citroën Saxo. Soube aproveitar o azar do carro 341, foi o mais rápido e estreou-se no degrau mais alto do pódio. Última rampa em Boticas, com Sérgio Nogueira a classificar-se como terceiro melhor. No lugar de vice-campeão João Guimarães. E habituado ao primeiro posto, Pedro Coelho Saraiva levou assim o título de campeão nacional. Viajamos até à categoria 2, marcada pela luta entre participantes que já vinham do ano anterior. Na rampa inicial, Edgar Reis arrecadou o terceiro lugar. Já José Correia fez um mau arranque na primeira subida, ainda assim ficou a 1 segundo de Gonçalo Manaú. Na rampa da Falperra, o mesmo terceiro posto ocupado por Edgar Reis. Troca entre os dois da frente, Gonçalo Manaú em segundo. José Correia a dominar, apesar dos problemas nos arranques. Na prova da Serra da Estrela, Gonçalo Manaú ficou a cerca de 1 segundo de Correia, que ao volante do Nissan GT3 arrecadou o primeiro lugar depois de ter batido no primeiro treino. A dominar o asfalto de Santa Marta de Penaguião no degrau mais baixo do pódio, José Correia deixando para Edgar Reis o segundo lugar da categoria. Manaú visou assim a vitória e reassumiu a liderança do campeonato. Já na prova do Caramulo, Edgar Reis, a baixar os tempos a cada subida, arrecadou o terceiro lugar. José Correia deslizou no asfalto em busca do ouro, mas foi a prata que alcançou. Gonçalo Manaú não deixou derrapar a vitória. Vamos até Porca de Mursa. Numa luta renhida a 3, Edgar Reis assegurou o degrau mais baixo do pódio, a cerca de 3 segundos do triunfo. Gonçalo Manaú foi o mais rápido no primeiro dia, mas no final das contas ficou a 2 segundos do vencedor, José Correia. A rampa da Senhora da Graça viu Edgar Reis terminar na terceira posição da categoria. Em segundo, Gonçalo Manaú viu ser adiada a consagração do título para a última prova do campeonato. Deu um toque e terminou atrás de José Correia. Já Boticas contou a história do terceiro posto de Silvino Pires e da estreia do Porsche 997 GTR. Gonçalo Manaú chegou à última prova a 2 pontos da revalidação do título, mas no final manteve-se em segundo nas contas, com José Correia a elevar o Nissan à terceira vitória consecutiva, sagrando-se assim campeão nacional da categoria 2. É um traçado um pouco técnico, mas tem alguns sítios que dá para acelerar um bocado. O meu carro na partida no arranque é um bocado difícil, mas depois correu bem. Vamos por fim à categoria dos tempos mais rápidos, a categoria 1. Na ronda inicial, Paulo Ramalho fechou o terceiro lugar do pódio. Pedro Salvador faltou à primeira fase de prova. Rui Ramalho aproveitou e comandou a primeira subida, mas o campeão de 2016 arrumou as contas em apenas 2 subidas. Pedro Salvador fez o melhor tempo na geral e conquistou a vitória. Na Falperra, João Fonseca ficou no degrau mais baixo do pódio, com a subida mais rápida de 2 minutos, 18 segundos e 444 milésimas. Na frente, Paulo Ramalho no segundo lugar.
Pedro Salvador não terminou classificado, depois de uma rótula da suspensão partir e o obrigar à desistência da subida. Sorte de Rui Ramalho, que a estrear o Ozella PA2000 Evo não errou e garantiu ser o mais rápido. Na terceira etapa, novamente João Fonseca no terceiro posto. Pedro Salvador dominou a primeira subida oficial. No entanto, os problemas no diferencial do carro não só pioraram o tempo de prova, como o impediram de fazer a terceira subida oficial. Como resultado, terminou em segundo lugar. Já Rui Ramalho ficou com mais de 10 segundos à frente do segundo classificado, confirmando assim a liderança do Campeonato Nacional. Em Santa Marta, João Fonseca afinou o seu 152 e a terceira classificação não lhe fugiu das mãos. Já Pedro Salvador não deixou a luta pela liderança por mãos alheias, deixou para Rui Ramalho o segundo degrau do pódio e ainda o recorde da rampa. Mas num final de prova incrível agarrou o triunfo da categoria e o primeiro lugar absoluto. No Caramulo, Paulo Ramalho voltou aos pódios, terceira posição, depois de na última subida ter cumprido o melhor tempo. Rui Ramalho deslizou no asfalto em busca do ouro, protagonizou um verdadeiro espetáculo de velocidade e rubricou um novo recorde da rampa do Caramulo, deixando para trás o Silvercar EF10 e os recordes de Pedro Salvador. Paramos agora na rampa Porca de Mursa, com o abandono de dois fortes pilotos, João Fonseca devido a um acidente que forçou a interrupção da prova e Rui Ramalho a problemas de motor. Assim sendo, Hélder Silva registrou a terceira melhor marca da prova e Paulo Ramalho surgiu mais confiante e veloz, acabando assim na segunda posição dentro da categoria e à geral. Mais um recorde batido para Pedro Salvador. 2 minutos e 966 milésimas garantiram a liderança da classificação absoluta e ainda da categoria. Na rampa da Senhora da Graça, contra João Fonseca, Paulo Ramalho foi o terceiro mais forte. A caixa de velocidades do Silvercar atraiçoou Pedro Salvador logo durante os treinos. Chegada à primeira subida oficial não arrancou, mas mesmo assim conquistou a segunda posição. Já o azar do piloto do Silvercar juntou-se à sorte de Rui Ramalho, ele que encontrou na rapidez e na técnica a fórmula para bater o recorde do traçado transmontano, o triunfo à geral e na categoria 1. Última prova de montanha de 2017 em Boticas. Paulo Ramalho alinhou com um carro diferente, estreou-se ao volante do carro do irmão e conquistou o terceiro lugar. Pedro Salvador conquistou o triunfo da categoria e mais um recorde pessoal, mas só conseguiu garantir o título de vice-campeão. A Rui Ramalho interessava apenas garantir o segundo degrau do pódio e a defesa não arriscou, rubricando a conquista de campeão nacional, o primeiro título da carreira. Ao longo do campeonato todo fomos ameaçando pontos importantes e pronto, conseguimos chegar aqui com uma liderança confortável e basicamente o fim de semana de Boticas foi gerir o resultado sem qualquer tipo de erro. Lutas renhidas, marcadas por espírito competitivo e ainda recordes. Mais uma edição do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline, que volta já em 2018 às pistas. Até lá!